saudável dessa sexta-feira, emenda de feriado prolongado de volta. Que delícia, né? Tá descansando aí em casa um pouquinho nesse feriado. Então aproveita e curte o programa de hoje com a gente. Aproveita e participa também, ó. Hoje tem brincadeira, a palavra mais saudável. Já tem gente participando. Ai, vou falar. E acertando, hein? Deixa eu ler aqui quem já chegou. Enquanto isso, você vai olhando. Você que não participou ainda, dá uma olhada na nossa tela, no nosso caça-palavras aqui. Vai procurando a palavra mais saudável de hoje. Concorre também, ó. Quem acertar vai levar um lindo par de brincos do Empório Paine. Quem já ligou, quem já participou com a gente é a Valdinete Dória, ela é de Indaiatuba, São Paulo. A Marcilena Pereira Borges, de Icaraí de Minas, em Minas Gerais. Josiane Pinheiro, de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Tatiane, de Valinhos. Ei, coisa boa, todo mundo acertando. Iracema Antônia, de Indaiatuba, São Paulo. Tem a Mônica Ferreira, de Campinas, São Paulo. Todos vocês vão concorrer, tá bom? No final do programa a gente vai sortear. Vou ligar ao vivo, a produção vai ligar ao vivo para alguém aí, para participar junto comigo. Se acertar ao vivo a palavra mais saudável, vai concorrer, vai ganhar esse par de brincos. Vou colocar todo mundo aqui, ó, na nossa caixinha do sorteio, mas no fim do programa a gente faz o sorteio, então, para você ligar, participar ao vivo e concorrer a esse par de brincos, tá bom? Vou voltar aqui para a nossa sala, para o nosso convívio, para começar a conversar com os nossos convidados sobre o tema de hoje, que é a esquizofrenia. E eu quero começar perguntando para vocês, porque é uma pergunta básica, muita gente pode não saber, é um tema, um nome até difícil, né? Da gente falar o que é esquizofrenia. Doutora Júlia. Bom, a esquizofrenia é um transtorno mental potencialmente grave, em alguns casos pode ser bastante grave, que prejudica muito o funcionamento do indivíduo, do ponto de vista de como ele se insere na sociedade e também do autocuidado. E tem uma prevalência de em torno de 1%, então 1% da população mundial tem esquizofrenia e pode ter uma apresentação clínica bastante variada. É errado, doutora Vânia, a gente não usou em momento nenhum aqui a palavra doença. Ela não é uma doença? Então, de acordo com a definição de doença, doença é quando você já sabe descrever a fisiopatologia do quadro, né? Como na esquizofrenia, a gente ainda não sabe exatamente o que está causando o problema, então não dá para trazer a palavra doença, transtorno. O que causa esquizofrenia? Parece que a pessoa já nasce com uma vulnerabilidade, então tem um elemento genético aí presente de uma forma importante e questões ambientais também contribuem muito, né? Estresse vivido na infância, né? Perdas. A gente vai falar mais sobre isso já também, mas antes, doutor Yuri, a doutora Júlia falou que é uma doença potencialmente grave. Não em todos os casos ela se desenvolve da mesma forma. Porque não tem como se a esquizofrenia fosse uma coisa só. E, na verdade, você tem subtipos da esquizofrenia, não é uma coisa só única. E aí vai depender muito de como ela vem se agravando. Então, por exemplo, quando ela tem um início muito precoce, começa muito cedo na adolescência e vai tendo uma coisa insidiosa, vem aos poucos, costuma ter um prognóstico muito pior, ou seja, vai ter uma evolução muito pior, tende a ser uma coisa pior. Quando começa já mais tardio, aí você tem uma chance melhor de recuperação. Vai depender muito do tratamento que a pessoa vai entrar, então se ela conseguir, desde o início, entrar num tratamento adequado, conseguir se manter nesse tratamento, porque uma dificuldade que se tem com a esquizofrenia é o abandono ao tratamento. Então, eles começam com a medicação, porque você precisa ter a medicação junto com a psicoterapia, porque você tem tanto a questão genética, como uma questão ambiental que faz dar o gatilho para ele desenvolver. A pessoa já tem uma predisposição a ter esquizofrenia e questões ambientais aumentam essa chance dela poder desenvolver. E aí, de repente, quando ele tem uma melhora, vai para casa, tudo, ele some das terapias, aí ele abandona o medicamento e quando retorna é porque ele já está em estado grave de novo. Então, para não ter esse impacto, é muito importante esse apoio familiar para a gente dar sempre ajuda para que nunca abandone o tratamento. Quanto mais fixo o tratamento, melhor é a chance dele poder voltar. Alguns casos podem até voltar a trabalhar, mas a gente sabe que muito deles perde o trabalho, quando tem uma evolução muito complicada, dá um impacto em trabalho, em relações familiares. Quem era casado costuma ser uma coisa melhor, mas muitas vezes perde o casamento, porque a pessoa não consegue mais, como a doutora Vânia falou, não reconhece mais aquele familiar. De repente ele passa a ter comportamentos, atitudes que não eram como você conheceu ele antes. Então vai ter muitos fatores para você poder avaliar qual vai ser esse prognóstico, qual vai ser essa chance do futuro de evolução do quadro. Falar em diagnóstico,
então, a gente está falando aqui de quantas pessoas sofrem, dos familiares sofrem, mas vamos ver então quais são os principais fatores aí que podem levar alguém a desconfiar que existe essa esquizofrenia em alguém. Então vamos lá, os principais sinais de alerta para a esquizofrenia, está aqui na nossa tela: alucinações auditivas, crenças inexplicáveis e o distanciamento emocional. Vou conversar com cada um deles. As alucinações auditivas que a gente está vendo aí, acho que é muito recorrente, né? Assim, é um dos sinais mais clássicos, talvez, que é aquele famoso ouvir vozes. É isso mesmo? Isso. Eu acho que assim, a principal coisa para a gente diferenciar aí, a diferença de alucinação e delírio. A alucinação, você envolve os órgãos do sentido. Então pode ser visual, pode ser auditiva, pode ser palatar. O mais comum encontrado na esquizofrenia é a alucinação auditiva. Mas podem ter alucinações visuais, então para a pessoa aquilo é real. Ela realmente está ouvindo vozes, não é que ela acha que está ouvindo. Então é como se eu falasse para alguém que está ouvindo minha voz agora e falasse para essa pessoa que essa voz não existe. Mas para a pessoa que está ouvindo é exatamente real. Tá? Delírio já é uma crença irreal, que pode ser bizarro ou não. Então, uma crença, eu estou saindo do shopping, tem um carro atrás de mim, ele é real, aquele carro existe, então não é uma alucinação, mas eu crio uma crença de que aquela pessoa está me perseguindo porque quer destruir o meu dia só porque eu fui passear. Então, essa crença é real. Ou crenças bizarras de que pessoas me sequestraram e trocaram todos os meus órgãos, mas não deixou nenhuma cicatriz. Então, você percebe que já sai de um senso comum. Isso pode vir na forma de um sonho, por exemplo? Muitas vezes ela está acordada e ela está realmente com essa crença e ela começa a entrar, muitas vezes, onde entra as paranoias, porque ela começa a ficar paranoica achando que ela sempre está sendo perseguida. É muito comum encontrar na esquizofrenia 3 fatores. Esse senso de paranoia, de persecutório, então sempre tem alguma coisa acontecendo com a pessoa. Entra mais ou menos como se fosse um narcisismo, porque tudo que está acontecendo ela acha que está acontecendo ao redor dela. Então as pessoas estão olhando ou porque ela é grandiosa, muito boa, ou porque tem alguém querendo destruí-la. Então, persecutório com narcisismo, então alguém espirrou, foi para fazer alguma coisa de mal para mim. E essa questão mórbida, a pessoa quando ela está tentando crescer, ficar bem na vida, parece que começa a aumentar essa sensação para começar a destruir. Você nunca consegue bater de frente com delírio ou alucinação, porque daí você entra na persecutoriedade e ele vai achar que você está contra. A gente consegue primeiro criar o vínculo com o paciente pela morbidez, mostrar o quanto isso está destruindo a vida dele, que a gente quer ajudá-lo. E aí, com a vontade dele querer se ajudar, você consegue entrar aos poucos para mostrar aonde tem o delírio e a alucinação. Chegar logo de cara e falar isso é mentira, ele vai se defender e vai falar, como assim? Para mim é real. Então você está querendo me destruir. E aí você perde a chance de criar um vínculo com a pessoa. Doutora Júlia, a gente falou aqui também de alucinação auditiva, mas tem a visual também, né? Que a pessoa, ela realmente enxerga alguma coisa que ela jura que está ali na frente dela. As alucinações, elas são alterações, como o Yuri bem colocou, da senso-percepção. Então, elas podem acontecer de acordo com qualquer um dos 6 sentidos. Mas as mais comuns na esquizofrenia são as alucinações auditivas, que podem vir na forma de vozes. As vozes, elas podem ter... elas podem comentar as ações, elas podem conversar entre si, elas podem dar ordens ao paciente. As alucinações visuais na esquizofrenia são menos comuns. Em geral, alucinações visuais são mais comuns em quadros de lesão cerebral. Então, em quadros em que você tem um tumor, ou que você teve um AVC, ou eventualmente uma infecção do sistema nervoso central, por exemplo, HIV, sífilis ou herpes, por exemplo, podem causar alucinações visuais. É impossível aparecerem alucinações visuais na esquizofrenia? Não, mas não é o mais característico. Doutora Vânia, a gente tem aqui também o distanciamento emocional. Essas pessoas têm dificuldade de ter relacionamentos? Eu acho que considerando, né, o que o Yuri falou, né, o que a doutora, Júlia falou, né, as alucinações, os delírios, essas crenças todas, né, esse mundo particular que o esquizofrênico passa a viver, isso vai levando ao isolamento, né? E também eles têm muita dificuldade de expressão afetiva. Então, alguns têm um embotamento, né, se retraem, têm um comportamento inadequado, né? Às vezes está bastante agressivo, irritado pelas ideias de perseguição ou desconfiado, né? E esses sintomas, eles já começam a aparecer logo no começo do quadro ou eles vão evoluindo? Olha, em relação aos sintomas ditos psicóticos,
que são sintomas produtivos, que são as suas duas primeiras figuras, então os delírios e as alucinações, eles surgem, em geral, na segunda, terceira década de vida, que é quando acontece o primeiro surto psicótico. Mas esses outros sintomas que a doutora Vânia estava explicando, que tem a ver com embotamento afetivo, com o paciente ficar mais ensimesmado, com a dificuldade de expressar as emoções e de realizar as atividades, isso pode aparecer numa fase que a gente chama prodrômica. A gente observa que existe uma fase antes da doença, que a gente chama de pré-mórbida, e existem indícios de que pode haver alguma coisa acontecendo. Por exemplo, uma criança que é muito retraída, que tem muita dificuldade de relacionamento social, que tem baixo desempenho escolar, pode ser já uma esquizofrenia se desenvolvendo, sempre considerando isso que a gente conversou, né? Da vulnerabilidade genética e fatores ambientais interagindo. A gente está falando bastante de sintomas, a gente tem uma outra tela aqui para mostrar mais alguns sintomas, porque é um quadro que ele precisa ser construído, né? Não é apenas um dos sintomas que o médico vai bater o martelo e falar, não, essa pessoa tem esquizofrenia. A gente tem alguns outros sintomas aqui, então que é o que os doutores estavam falando agora, olha, não aparentar emoções ou apresentar apatia emocional. Não alterar as expressões faciais. Isso demonstra para a gente, muitas vezes para quem está olhando, que de repente é falta de vontade, pura e simplesmente, não é? Faz parte do transtorno. Sim, já é uma dificuldade que ele vai ter de expressar. Aí é onde a gente faz o diagnóstico diferencial do autismo. Tá, então, uma das coisas para você dar o diagnóstico de esquizofrenia é você primeiro ver se ele não tem uma história pregressa de autismo, porque o autista também tem uma dificuldade de expressar emoção ou de lidar com essa relação social com o outro, né? Faz parte do quadro do autismo, mas onde se diferencia em relação a outros critérios. Como você falou, a gente tem uma lista de critérios para dar diagnóstico e aí você tem uma série de diagnósticos que você tem que poder incluir para poder fechar o quadro, porque esses diagnósticos podem estar em outros transtornos ou até em outras dificuldades pessoais da pessoa. Por isso que é um diagnóstico que tem que ser construído, né? Não é por isso tem toda uma clínica, um acompanhamento, você pega a família, você pega o paciente, para você poder avaliar todos os critérios para poder realmente ver se ele tem esse transtorno. Vamos continuar olhando a nossa tela aqui então. Então a gente já falou de não aparentar emoções, não alterar as expressões faciais, ter fala monótona e sem adição de quaisquer movimentos que normalmente dêem ênfase emocional ao discurso. É uma pessoa apática. Ela fica apática. É isso, doutora Júlia? Isso, pode acontecer. Dentro desse grande construto do distanciamento afetivo, da dificuldade de expressar as emoções. Claro que o quadro varia muito, né, Renata? De pessoa para pessoa. Existem esquizofrênicos que, com o tratamento, podem se relacionar um pouco melhor. Mas o quadro de embotamento afetivo e dificuldade de interação social pode impactar na forma como ele se comunica. Então, nesse sentido, pode ter uma fala com a prosódia alterada, com a fala mais monótona, sem gesticulação, porque isso, a gesticulação, essa linguagem corporal, isso faz parte da comunicação, né? E faz parte da interação social. E é justamente na interação social que está a dificuldade do paciente esquizofrênico. E aí a gente tem um outro sintoma aqui que é bem importante, que é a negligência na higiene pessoal. Doutora Vânia, por que esses pacientes não conseguem cuidar de si mesmos? Eu acho que tem uma relação com esse distanciamento da realidade, com a perda dos vínculos com o grupo, com a imersão, né, nessas ideias delirantes. Então, eu acho que isso tudo vai levando a um distanciamento, uma perda da percepção do valor que isso tem, né? E, de fato, isso acontece muito. E aí a gente tem outros dois sintomas que acho que fecha tudo isso, que é a perda de interesse em atividades cotidianas e o isolamento social. Quer dizer, acho que tudo isso junto culmina para que o paciente vá cada vez mais saindo do convívio de todos, né? Sim. De familiares, de amigos, e ele acaba se isolando mesmo, ficando no seu próprio mundo. Sim, tanto que uma das coisas que você tem no tratamento do esquizofrênico, junto com a medicação, porque você não tem como fugir, você vai usar medicações antipsicóticas para você atuar nesses sintomas, mas você também vai ter a terapia que vai tentar trabalhar. Uma das coisas é a habilidade social. E aí você pode trabalhar com vídeos, trabalhar com
discussões, mas principalmente você vai trabalhar na terapia, como que ele vai poder, estando medicado, conseguir desenvolver comportamentos mais adequados que possam levá-lo a conseguir retomar a vida dele com a família, tudo, porque a gente sabe que ele retomando isso vai melhorar muito mais, ele se manter no tratamento, ele conseguir melhorar esses sintomas, reconhecer as próprias dificuldades e com isso ter um autocuidado melhor para evitar as recaídas, que é o que costuma atrapalhar muito o tratamento. Daqui a pouco eu vou querer saber mais então sobre esses tratamentos, como que a gente pode ajudar um familiar, alguém que está passando por isso e até como sugerir para essa pessoa que ela precisa buscar tratamento, que acho que esse é um ponto bem importante também, né? Ela querer e buscar um tratamento. Mas antes, olha, eu tenho um recado para você que é fã aqui da Rede Século XXI, que é fã das novenas, na novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Que tal poder rezar a novena e o terço das Mãos Ensanguentadas de Jesus na Terra Santa, nos lugares onde Jesus viveu os seus primeiros passos? Vão ser 10 dias de uma experiência inesquecível. Então agende o seu lugar e viaje para a Terra Santa junto com o Padre Eduardo e a Caprice Turismo. Você vai conhecer o Mar da Galileia, Cafarnaum, o Monte Calvário, o Cenáculo e muitos outros cenários que você encontra nos evangelhos da novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus. É um roteiro imperdível, elaborado por um historiador com profundo conhecimento da Terra Santa, aprovado e indicado por diversas autoridades eclesiásticas como um dos melhores roteiros para a Terra Santa. Então ligue agora mesmo e reserve o seu lugar. O telefone é o 11 São Paulo 4523 0782. De novo, 11 4523 0782. O valor é acessível, está tudo incluso. Transporte aéreo, todas as taxas de embarque, hotéis, pensão completa, passeios, ingressos, seguro médico e de bagagem, além de todos os transfers e um guia também. Embarque agora nessa incrível viagem com o Padre Eduardo e a Caprice Turismo para a Terra de Natal de Jesus e viva os passos da novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Ligue então 11 4523 0782. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, falando mais sobre esquizofrenia e mais também com a brincadeira, a palavra mais saudável. Ligue pra gente, vê lá se você acerta no nosso caça-palavra qual é a palavra mais saudável de hoje para concorrer no sorteio no fim do programa a um brinde lindo. Até já!